Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luísa, faço parte do time de comunicação do CIEMG. E primeiro de tudo, eu quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Fala Aí, que é em parceria com a Interrede, que te oferece aí de casa essa imagem com a melhor qualidade e esse áudio totalmente sincronizado. Oi, gente. Pois é, Ana, enquanto você estava aí falando, eu estava aqui degustando de um bolo delicioso que a Área Gourmet trouxe pra gente fazer um lanche aqui. Que bacana. Você que está nos assistindo, sugiro a você que entre em contato quando precisar no telefone 31 99869 3740 e também pode acessar a Área Gourmet pelas redes sociais, @área _gourmet e claro, né? Seja você utilizando, por exemplo, numa reunião improvisada na sua casa ou no ambiente de trabalho que você quer alguma coisa diferente, aproveite a oportunidade de degustar essas delícias que só a Área Gourmet tem para você. Não é mesmo, Ana? É isso aí. Agora eu vou apresentar o nosso convidado especial do dia de hoje. Muito bem. Esse convidado, ele... Opa, peraí, me perdi. O currículo dele é tão grande que eu perdi aqui, hein? Na realidade, assim, eu não vou fazer muita cerimônia, porque a gente já conversou bastante, né? Engenheiro, sanitarista, e ele é de Sergipe, mas mineiro de coração, de Aracaju, não é isso? Professor Antônio Cabral, que é presidente do Conselho Empresarial de Educação da ACEMINAS, participante também de outros conselhos, como o da Fundamig, o conselheiro fiscal do Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais, com uma vida dedicada à educação e, inclusive, com um trabalho belíssimo na Fundação Logosófica. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Cabral. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar com você, Alexandre e Ana, com os nossos ouvintes, né, para um bate-papo, né, trazer aqui algumas notícias das nossas atividades no âmbito da educação, como voluntário. Estou a postos para a nossa entrevista. Professor, primeiro de tudo, a gente quer agradecer a sua presença por estar aqui hoje. E é sempre bom começar olhando o retrovisor. Falar um pouco do passado do senhor. Conta pra gente, como que a sua carreira evoluiu de engenheiro, sanitarista, para partir para a educação? Bem, na verdade, eu sempre gostei muito de aprender e de ensinar. Como filho mais velho de uma prole numerosa, de 9, eu sempre fui um colaborador dos meus pais com a educação dos meus filhos. Desculpe, dos meus irmãos inicialmente. Não só no ponto de vista do dever de casa, do ensinar a ler, escrever, da tabuada, como também dos procedimentos do comportamento. Então é uma vocação que vem lá desde os meus primeiros anos de vida, né? Foi passando pela curso secundário, como professor de aulas particulares. Sempre que eu aprendia alguma coisa, não é? Eu sempre fazia essa prática de ensinar o que eu estava aprendendo. E fui professor de cursinhos, fui professor de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto de Ciências Exatas. Então a prática de educação sempre esteve. Minha esposa é formada em pedagogia, eu sempre acompanhei nos movimentos escolares, dos congressos, então, e sempre valorizei muito, né, o professor, a educação. Então isso está também assim nos meus anelos, nos meus afetos, a questão da educação. E com esse currículo tão grande que o Alexandre nem leu, né, que dispensa apresentações para o senhor, Exatamente. Eu queria entender como que o senhor chegou, né, em todos os conselhos que você participa, que são envolvidos com educação também. Sim. Há cerca de 20 anos, porque
há cerca de 40 anos, eu senti uma necessidade de uma formação humanista, muito capacitado na parte racional, da inteligência, dos números, dos negócios. Fui empresário da engenharia, empresário da construção civil, sempre trabalhando com negócios, com números. Eu senti a necessidade de completar uma formação interna na área humanista. Aí eu me dirigi à Fundação Logosófica, e já há mais de 40 anos. E na Fundação Logosófica, eu, nos meus estudos, sempre tive estímulos para colaboração, para servir, para ser útil. E a partir daí recebi um convite para frequentar a Fundamig, que é uma federação de fundações de direito privado, onde estavam lá a Fundação Dom Cabral, a Fundação Pitágoras, a Fundação Logosófica mesmo e outras fundações. Então eu participo dessa instituição, uma federação de fundações de direito privado, que representa o terceiro setor, o setor do voluntariado. E aí eu começo a me aproximar mais do ambiente educacional e me relacionando com empresas, com instituições educacionais. Professor, a gente vê que é lógico, né, que a sua vivência te deu a oportunidade de participar de muitas coisas. Então o senhor tem um papel importante como empresário, também como educador, e participando, contribuindo hoje com a sua vivência, a sua experiência em várias frentes, inspirando muitas pessoas, muitos jovens inclusive. A gente conversou aqui nos bastidores sobre uma palestra que o senhor deu lá no CIE, sobre era o jovem a vida e a profissão. A vida e a profissão. Isso é tão importante, né? Porque a gente vê que o jovem ele busca algo para o futuro profissional dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabe o que ele quer exatamente no futuro. E é um futuro tão incerto hoje em dia, né? Então, o que o senhor falou, afinal de contas, nessa palestra? Qual foi a mensagem que foi ofertada para os jovens nessa conversa? Nesta palestra, eu fiz uma retrospectiva da minha própria vida, não é? Lá dos inícios, das minhas aptidões, dos meus gostos, dos meus ideais, não é? Porque a gente sempre, quando criança, acho que nenhum de nós deixou de receber essa pergunta que é clássica: o que você quer ser quando crescer? Verdade. Não é? O que você quer ser quando crescer? Para mim estava claro, por exemplo, eu quero ser alguém na vida, quero ser alguém. Então esse querer ser alguém é algo muito amplo. O que é efetivamente ser alguém na vida? Então, para ser alguém na vida, você tem que cumprir. Primeiro, você tem uma visão clara também, em algum momento, do que quer ser, aonde eu quero chegar. Depois, o que me falta de elementos, ou de valores, ou de conhecimentos, para chegar a ser o que eu quero ser. Então, é todo um processo de capacitação, onde a escola, onde o estudo, onde o conhecimento, e tudo isso se constitui em bases para atingir esses nossos objetivos. Outra coisa é que a profissão é um dos aspectos que compõem a vida. Né? A profissão, eu digo que a profissão é uma realização social. O trabalho é uma realização social. A profissão é um meio de você produzir trabalho e também não só ter a utilidade social do seu trabalho, mas ter uma correspondência, vamos dizer assim, financeira, para você suportar a sua vida, para você ter a sua sustentabilidade econômica pessoal. Mas a vida, a profissão deve ser colocada dentro da vida. A vida tem outros aspectos, como a relação consigo mesmo, a relação com a família, não é, com a sociedade. Então há um conjunto de questões que compõem a vida. Então esse preparo para a vida e para a profissão deve caminhar juntos. E saber, afinal, o que é a vida. O que é a vida? Qual é a nossa missão na vida? Por que estamos aqui? Estamos aqui por acaso? Não é? A vida se restringe a uma profissão ou ela tem outros componentes que nós precisamos descobrir quais são e chegar a alcançá-los? Professor, um pouco do que você falou me lembrou, porque no início do mês eu fui com os aprendizes lá no Edifício Acaiaca e visitei a Fundação Logosófica. E lembrou um pouco muito do que o Orville conversou com os aprendizes lá. E eu também acabei ouvindo, fui para fazer uma cobertura e acabei pegando um pouco desse ensinamento.
E eu queria que o senhor contasse um pouco, para quem está em casa, o que é a logosofia, como que funciona a fundação. Quando você se refere ao Orville, aí eu vou lembrar do nome dele, José Orville Martins Carneiro. Orville Carneiro. Orville foi engenheiro também, engenheiro civil, teve suas empresas de engenharia, mas ainda estudante de engenharia, ele criou um cursinho Orville Carneiro, que era preparatório para a Escola Técnica de Belo Horizonte. Foi um sucesso total. Sucesso total. O curso Orville Carneiro, como Pitágoras, o caminho mais curto entre você e a universidade. Sim, era, uma referência, né? Era o slogan do Pitágoras. Então, o Orville Carneiro era o grande preparador para... E eu sou muito grato ao Orville Carneiro, porque numa reunião profissional no Sindicato dos Construtores, sentado ao lado do Orville, ele me convida a conhecer a Fundação Logosófica. Então, eu devo muito do meu contato com a Fundação Logosófica lá em 1982, a um convite do Orville. Então foi ele que levou o senhor para a Fundação Logosófica. Ele me levou para a Fundação Logosófica, ele me convidou e o tema me agradou, eu estava precisando de preencher o meu conteúdo humano com esses conhecimentos. Na verdade, a Fundação Logosófica é uma instituição de educação superior, transcendente, ou seja, ela vai tratar de assuntos que eu não estudei na minha preparação escolar corrente, nem na escola básica, nem na universidade, que é ensinar efetivamente sobre a vida, ensinar a viver, não é? Então, era uma lacuna na minha formação, e penso que é uma lacuna na formação ainda, que é o preparo amplo para a vida, para enfrentar as adversidades, não é? A vida é uma corrente, é uma cadeia de fatos e circunstâncias, horas difíceis, horas fáceis, horas duras, horas mais leves. Então, a vida é um caminho que a todo momento nós temos que tomar decisões, bifurcações a todo instante. Faço, não faço, devo, não devo, quero, não quero, posso, não posso, gosto, não gosto. Então, você desenvolver e obter elementos de juízo para que você possa tomar decisões na sua vida, a logosofia vem me dar esses elementos de tomada de decisões para eu conduzir a minha vida rumo à felicidade, rumo à paz, rumo às realizações humanas. Aquela jornada, basicamente, do autoconhecimento, né? E um pouco de ética também na vida. Exatamente. Então, o autoconhecimento, né? Sócrates já dizia lá atrás, conheça-te a ti mesmo. Só que o Sócrates dizia assim, a única coisa que sei é que nada sei. Pode mesmo parecer... achando que sei alguma coisa, ainda assim Por não quê? sei de Porque nada. o sábio ele tem consciência do tamanho da sabedoria universal. E quanto mais sábio ele se torna, mais essa grandeza da sabedoria universal se apresenta. Então ele se sente pequeno dentro da imensidão, dentro do eterno. Então ele tem que tomar essa atitude modesta e simples, real, e o que eu sei é que nada sei do todo, mas sabe mais do que ele já soube, né? Então essa é uma realidade. E o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, a logosofia denomina conhecimento de si mesmo. Hoje, no jargão corrente, é o autoconhecimento. E um dia desse eu estava fazendo barba, faço barba todo dia para ficar arrumadinho. Então eu conversei com o meu espelho, isso já tem algum tempo. Espelho meu, por favor, diga-me quem sou eu. Mas o espelho não poderia me dizer. Quem teria que descobrir quem sou eu mesmo, através de conhecimentos, de elementos que permitem entrar na minha realidade interna, conhecer como eu funciono, não é? Como é que funciona a minha inteligência, as funções da inteligência, a ação dos pensamentos na minha vida, da sensibilidade. Então, todo esse conjunto de elementos que não são materiais, são imateriais, intangíveis, que a logosofia vai me dar elementos de conhecer esse mecanismo psicológico, que é como se eu tivesse, né, quando todo mundo que vai comprar um equipamento moderno, uma guitarra, um órgão eletrônico, compra um carro de alta tecnologia, né? Ele precisa descobrir como isso funciona
para tirar o máximo partido desses recursos. O ser humano é dotado de recursos extraordinários. Então, só de estar falando aqui, eu estava me lembrando, pensando que um dia a gente não falava. Na história da humanidade, do Homo sapiens, a fala, isso que nós estamos praticando aqui, foi um recurso da inteligência humana. Criação dos fonemas, da fonética, que nos permite hoje emitir sons e nos comunicar. A escrita, não é a escrita, hoje os computadores, as linguagens eletrônicas, o computador, o homem foi criando, olha que poder criador da inteligência humana, é algo extraordinário, esse poder criador da inteligência humana. E por falar em comunicação, o poder dela e da forma de se comunicar, um passarinho soprou aqui que o senhor domina mais do que um idioma, né? Sua vivência internacional. Conta um pouco disso para nós. Minha formação básica no Colégio Militar de Belo Horizonte, do Exército. Nós tínhamos muitas disciplinas, não é? A matemática do Colégio Militar, a matemática sempre foi um ponto muito forte. A física, a química, o português também, aprender a escrever, aprender a comunicar. Mas os idiomas, o latim, a minha formação lá de 1958, 59, 60, o latim era uma língua de estudo, né? O latim, aí do latim vinha o francês, vinha o espanhol, o próprio português, aí vinha o inglês, que não é latina, mas nós todos estudávamos. Então, eu sempre tive muito gosto pela comunicação e pela linguagem. E acho também hoje aprender novos idiomas, porque é muito especial quando você está em algum lugar do mundo e você tem essa possibilidade de se comunicar na língua do outro, entender o que ele está falando, não é? Então isso é muito... E também me ajuda hoje a manter as minhas conexões, os meus neurônios, as minhas sinapses cerebrais e o meu raciocínio em busca do vocabulário. Então, assim como eu faço atividade física regular, faço alongamentos musculares e ginástica, as minhas ginásticas mentais, o idioma me ajuda muito a fazer essa ginástica mental também. E o próprio idioma logosófico, que é diferente do idioma corrente. Olha que bacana, nem sabia. Tem um idioma logosófico? Exatamente, então, porque conta um pouco sobre. Dentro da logosofia, a logosofia apresenta novos conceitos, porque o homem sempre regeu sua vida mediante conceitos. Conceito de vida, conceito de família, conceito de amizade, conceito de respeito, de responsabilidade. A logosofia apresenta novos conceitos, às vezes as palavras elas têm a mesma grafia do conceito comum, mas, por exemplo, o conceito de tempo. Não é? Os americanos dizem que tempo é time is money. Olha aí, time is money, tempo é dinheiro, porque é uma cultura voltada para a produção material, para a produção das riquezas, etc. Já a logosofia traz um conceito novo para mim, por exemplo, que tempo é vida. Tempo é vida. Quando eu perco tempo, eu perco vida. Então, a questão de relacionar o tempo é a essência oculta da vida, é toda a vida em todo o seu percurso. Né? E eu digo assim, quando eu nasci, quando nós nascemos ricos de tempo por viver. Riquíssimos nesse ativo tempo. À medida que vamos avançando, vamos transformando o tempo em ações, em conhecimentos, vamos transformando o tempo em sabedoria, em conhecimento. E chega um momento onde eu me encontro hoje, não é? Nessa estágio da vida, que eu já não tenho mais aquele tempo por viver que eu tinha quando nasci, é uma pergunta que eu sempre faço. E agora? O que eu faço com esse tempo que ainda tenho por viver? Como dar mais valia a esse tempo? Posso perder esse tempo com coisas de pouca importância, discussões estéreis, etc., etc., ou eu vou usar esse tempo de forma rica, produtiva? Um outro conceito, por exemplo, é que nós muitas vezes nos queixamos dos problemas. Como seria a vida sem problema? Seria bom se a vida não tivesse problema. Isso é mesmo, viu? Mas se a vida não tivesse problema, nós teríamos necessidade de levantar da cama? Não tivesse o problema de alimentação, de buscar, de criar soluções, nem sairíamos da cama. Nós já somos desafiados a abrir os olhos, na verdade. Então os problemas fazem parte da vida. E nós devemos colocar o problema dentro da vida.
e não a vida dentro do problema. Por exemplo, muitas vezes se diz assim que fulano se afogou num copo d'água. Já escutaram isso alguma vez? Sim. Diante de um problema é como se ele afogasse num copo d'água. Por quê? Ele não tinha capacidade de solucionar um problema pequeno. Um problema que pode ser pequeno para você, pode não ser pequeno para mim. O problema para mim pode nem ser um problema para o senhor. Exatamente, porque o problema é uma oportunidade que nós temos de buscar a solução. Desenvolver a inteligência. Eu quero saber, inclusive, aproveita a oportunidade. Ana, você já teve algum problema com a internet na sua casa? Algumas vezes. E como é que você resolveu? Eu pegava do vizinho. É? E o que acontece, gente? A Interrede tem uma solução aí para você. Conte com a Interrede. Você tem o contato aí da Interrede, não tem, Ana, para passar para Claro que tenho. Você pode escanear o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Eu acredito que seja do lado de cá. Ou você pode entrar no site interrede.com.br, que eles vão te atender da melhor maneira possível. Pois é, porque problemas a gente enfrenta, né, professor? E um deles até agora há pouco. Eu me perdi com o seu currículo, porque tem aí uma construção curricular muito rica, né? E o senhor vai compartilhar um pouquinho disso que o senhor já vivenciou conosco hoje. E uma coisa me chamou a atenção, porque a sua trajetória aí como empresário traz aí a participação e a realização de alguns empreendimentos que são muito conhecidos em Belo Horizonte, na região metropolitana, né? O Minas Shopping, o Minas Casa Shopping, o Big Shopping em Contagem, até em Governador Valadares, né? E aí, lendo, é lógico, né? Esse lado empresarial é importante, o senhor pode falar um pouco dele também, mas como a gente falou aqui um pouco atrás também sobre a questão da humanização, em algum momento da sua jornada como empresário, como profissional, o senhor sentiu falta da humanização? Isso foi o que me chamou a atenção, porque o que acontece hoje? Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Nós vivemos num mundo cada vez mais consumista. O shopping é um ambiente que proporciona isso, né? O consumismo exacerbado. E às vezes nem só o shopping, hoje em dia até no celular. Você fala uma coisa, o celular capta aquilo ali e aparece para você imediatamente. Excelente, Ana. O shopping chegou até nós de forma digital. Excelente. E aí, como é que o senhor pensa sobre esse resgate da humanização? A logosofia é um caminho, né? Mas o que mais pode ser feito para que o homem ou não perca a sua essência ou resgate a sua própria essência? Bem, é lógico que o processo de formação do indivíduo é um processo longo. Eu queria começar essa formação na família. Então, eu diria que a família ela nos oferece o berço físico. Quando chegamos da maternidade e chegamos na nossa casa, os nossos pais vão nos colocar num berço. E eu, analogicamente, eu diria que a família é o berço de valores. Então, esses valores humanos, eles começam a ser trabalhados, sobretudo pelo exemplo, o exemplo de conduta, e dos conselhos e das orientações que os pais têm em relação, porque os filhos nascem praticamente zerados, são zerados em termos de conhecimento, de sabedoria. Se houve um embrião físico, biológico lá no ventre materno, ao nascer, há um embrião da inteligência, há um embrião da sensibilidade, da consciência. Então é preciso ter preceptor. Então, os pais da família cumprem esse papel inicial na parte dos valores. O valor de respeito, o valor da responsabilidade, do cumprimento dos deveres, da colaboração, da ajuda mútua, não é? E todos esses valores são valores humanos. Sobretudo, responsabilidade e respeito, da amizade, aprender a agradecer. Então, olha, quando essa base começa a ser constituída, de certa forma, a escola também colabora nesse aspecto, porque há a figura do professor, a figura do educador. Então, quando o professor junta essas duas, atribui essas qualificações de ser um professor e ser um educador, ele também é um espelho. Ele está frente a um grupo de 40 alunos. Então, da forma como ele se expressa,
no vocabulário como ele se expressa, da forma como ele se dirige ao conjunto, não é? Dos conselhos que ele possa dar, da sua experiência de vida, porque a juventude carece de orientação. A juventude está órfã de orientação. Ela precisa de orientação para a vida. É como se estivesse voando num voo cego dentro de um avião, tá certo? Dentro das nuvens, sem enxergar, sem saber o que vem depois das nuvens. Então é preciso que haja mentes, haja pessoas, haja educadores com essa disposição e aptidão para mostrar à juventude o que vem pela frente, como se comportar, como se conduzir, não é? Como entender as leis universais, lei de causa e efeito, lei de correspondência, né? Lei de herança, lei do conjunto. Então, é um conjunto de leis também que podem ser ensinados para que o jovem conduza a sua vida como se dirige um automóvel baseado nas leis do trânsito. Para conduzir sua vida, você tem que entender sobre as leis superiores, divinas, leis universais. Então, eu penso que é um processo e que o jovem, logo que há jovens e jovens, tem aqueles que querem, de fato, construir dentro de si essa individualidade ou essas características. Outros estão um pouco mais reticentes, mais alheios, mais indiferentes. Né? Bacana isso que o senhor falou e me fez pensar também no seguinte, né? O senhor falou da importância da família, o senhor falou da questão da educação, e são ambientes mesmo onde a pessoa realmente ela introjeta valores, hábitos, costumes, né? Ela conhece um pouco melhor a própria cultura do ambiente onde ela vive, da comunidade onde ela está inserida. Então aí tem um papel importante também, né? As pessoas que estão mais próximas, os vizinhos, os amigos. E aí a gente tem um problema hoje, porque quando a Ana falou lá, né? O processo de compra hoje está tão fácil nas nossas mãos, o consumo está tão fácil, mas ao mesmo tempo que o telefone celular ele aproxima, né, ele afasta as pessoas. Então é muito curioso a gente pensar que cada vez mais as pessoas se sentem deprimidas, se sentem com problemas emocionais, com carências emocionais, sendo que a gente tem uma tecnologia que aproxima. Não é interessante discutir esse tema? É legal a gente pensar nisso, porque hoje em dia a gente vê até que a internet causa isso nas pessoas, as redes sociais. Aqueles influenciadores que pagam de vida perfeita na internet, isso acaba afetando muitos jovens hoje também. Com aquele pensamento, eu nunca vou conseguir ter isso que essa pessoa tem, porque pra ela é muito fácil, porque pra ela já tem dinheiro. Então, é aquilo. O celular, ao mesmo tempo que é uma ferramenta muito boa pra gente, pode ser a nossa maior vilã. É verdade. Eu tenho escutado muito, vocês já abordaram inicialmente, que a internet ou o celular aproxima os que estão longe. É um conforto muito grande. Eu voltarei a Aracaju agora em agosto para celebrar 100 anos de uma tia. E eu me comunico com ela, vendo a carinha dela no celular, e ela manobra o celular. Ela fala comigo me vendo no celular. Olha, como que é o nome dela? Lúcia. Manda um abraço para ela 100 no anos, nosso podcast. 100 anos. E assim, hoje, a saudade, de alguma forma, daqueles que foram para longe é mitigada, é diminuída um pouco nessa facilidade da comunicação, de poder se ver. E, por outro lado, ela também ela é dita como ela afasta os que estão próximos. Aí tem uma questão muito marcante, que é a questão do equilíbrio. Equilíbrio. Existe uma lei magna da criação, que é a lei do equilíbrio. Então, a questão do equilíbrio é a questão fundamental. E a disciplina. Agora, jamais a relação humana pode ser desprezada. Porque o campo de aperfeiçoamento humano, de superação espiritual, está nas relações humanas. Porque cada um tem dentro de si partes positivas. Você tem uma qualidade, um atributo, uma facilidade, um outro. Então, o que é que nós vamos fazendo nesses relacionamentos? Ou tem uma dificuldade, ou tem um defeito da psicologia, como a impaciência, a intolerância, a impulsividade, e você quer juntar as peças boas desse quebra-cabeça. Então, as relações humanas, porque nós não nascemos para viver isolados. O ser humano é um ser gregário por natureza. Ele precisa da convivência, do relacionamento. E essa é uma das grandes dificuldades do mundo hoje. Para mim, a dificuldade grande do mundo hoje está na convivência entre as pessoas.
As pessoas têm dificuldade de entenderem a si mesmo, estão infelizes consigo mesmo, muitas das vezes, gostariam de ser diferentes do que são e não sabem como podem ser, chegar àquilo que querem ser. Dificuldade nos relacionamentos dentro da família, no trabalho, no trânsito, na vida social, entre povos e nações. Daí os conflitos, os seres não se entendem, porque não há os objetivos superiores de vida que aproximem os seres. Estão muito presos a essas disputas, ou ideológicas, políticas, ou mesmo de matizes religiosos. Então as pessoas disputam os campos dentro dessas questões. Então o relacionamento humano é fundamental para o crescimento. E por último, ainda voltando a essa formação, eu penso que as empresas também cumprem um papel muito importante, sobretudo na juventude, e esse é o papel do CIE, de quando capacita o jovem para o trabalho, para estar num ambiente profissional. Quando você tem uma empresa que recebe o estagiário e ele tem dentro da empresa uma equipe ou uma pessoa vocacionada para aclimatar esse jovem dentro do ambiente e dar a ele essa contribuição de como viver dentro de uma disciplina, de uma empresa, da relação entre no ambiente de trabalho, do cuidado com o ambiente mental e psicológico. Para mim, hoje, essa é uma grande questão do mundo, é o ambiente mental e psicológico. Porque o ambiente da natureza há uma preocupação, ESG e todo mundo com cuidado, mas no ambiente mental e psicológico, como você ter um ambiente fraterno, um ambiente de paz, que uma casa seja um oásis de paz, que uma empresa seja um oásis de paz, cada um se sinta bem, feliz dentro do ambiente, no trânsito. Então, essa formação desse ambiente mental e psicológico é fundamental para a subsistência da espécie humana. Porque nos momentos que vivemos hoje, olha aí, de repente paira a dúvida em cada um de nós, será que um louco desse que está por aí não aciona uma bomba atômica de novo, e um de cá e outro de lá, e destrói tudo isso que a humanidade construiu ao longo de milênios, de etc. Isso então, tudo se conecta um pouco até pelo relacionamento humano mesmo, né? Que o senhor estava falando, da questão de eu não concordo com você, então automaticamente eu vou te atacar. Exatamente. O conflito de razões. Cada um quer que a sua razão se sobreponha à do outro. Eu acho que isso tem até uma pitadinha de ego também, o senhor não concorda? Tem muito a ver com a vaidade, não é? Que é uma característica psicológica muito, vamos dizer assim, adversa. Não é a vaidade de estar bonitinha como você está, que passou um talco aí, passou... No meu tempo passava ruge, né? Do tempo da ruge, ou um pó, aqui me esqueci do leite de rosa, do tempo antigo, pó de arroz. Então, essa vaidade não, de andar bem arrumadinho. Hoje eu poderia dizer que eu peguei um paletó que eu achei mais bonitinho no meu guarda-roupa, a minha gravata que eu ganhei, que eu queria estar bem apresentável aqui, mas não é apenas uma colocação, não é? O público merece que você esteja arrumadinho, mas essa vaidade de querer ser, de diminuir os outros para você ser maior, isso afasta as relações humanas. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor, que é o seguinte, pensando nos males da humanidade, o que é mais perigoso, a vaidade ou a ganância? Ou elas estão relacionadas as duas coisas? Eu penso que a vaidade e a ambição, aí a ganância, são duas energias negativas, que a filosofia chama de deficiência psicológica, contrária à evolução do espírito humano. A evolução do espírito humano necessita que nós aplaquemos a nossa vaidade. Da vaidade suja a simplicidade, suja a modéstia, tá certo? Sócrates foi modesto, mas não é a falsa modéstia, a modéstia real, porque ele sabia da dimensão da sua sabedoria dentro da sabedoria universal. Então, trocar a vaidade pela modéstia, trocar a ambição, porque há necessidades materiais, sim, que nós temos que conquistar. Nós temos nós somos dois, nós somos uma dualidade, uma natureza física, biológica, material e uma natureza espiritual. Então nós temos que atender as duas naturezas. Na natureza biológica,
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos botar comida na mesa, nós precisamos ter um lugar para morar, nós precisamos ter uma forma de nos locomover, nós temos uma necessidade de formar um patrimônio para a velhice, para os cuidados com a velhice, mas qual é o tamanho da riqueza que convém a cada um? Aí é uma questão. Para alguns, ser rico é o grande objetivo da vida. E aí não tem riqueza que satisfaça. Para aqueles que querem ser ricos, por mais ricos que sejam, mais tristes ficam porque têm riquezas maiores que a dele, passam a sofrer. É muito daquilo que o senhor falou um pouquinho atrás. O que é ser feliz, né? O que te faz feliz? Porque há outras riquezas. A amizade, para mim, é uma grande riqueza. Hoje, felizmente, ao longo dos meus 78 anos, eu construí muitas amizades, tenho vários grupos de relacionamento, não é? Então, eu gosto de muitos e muitos gostam de mim. Olha o que isso significa para mim, saber que eu nunca estou só, que eu não estou só dentro da família, na relação com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos, com meus parentes, com os meus... Eu nunca vi os outros construtores como meus adversários, nem como meus inimigos. Eu sempre tratei do ambiente, eu sempre fui muito do corporativismo, da associativismo. Sempre participei das associações empresariais. Hoje ainda eu sou diretor da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar, da Escola de Engenharia. Por quê? Porque eu vou me encontrar com pessoas da época, não é? Há poucos dias o meu grupo de alunos do Colégio Militar, 60 anos que deixamos o Colégio Militar, fomos ao Colégio Militar, patrocinamos lá as camisas do torneio da netinha de um dos nossos colegas, uma conexão de 60 anos. Então, esta questão das riquezas. Conhecimento talvez seja a maior riqueza que um ser pode obter, porque é um bem permanente. O bem material, até a profissão é efêmera, é transitória. Meu pai foi radiotelegrafista da Força Aérea Brasileira, do Código Morse. Me lembro muito disso. Não tem mais essa profissão. Então, esse conhecimento que ele tinha do Código do Morse, hoje foi superado por outros conhecimentos, esses aqui, que nós estamos transitando hoje. As profissões também são efêmeras. Isso me fez pensar numa situação, quando o senhor falou da profissão, que é exatamente o papel do professor. Porque nós começamos, né, essa parte da conversa falando sobre vaidade. Então, em alguns momentos, chegou-se a se falar que o professor ele era vaidoso exatamente por causa da detenção dos saberes, o posicionamento em relação aos saberes. E hoje, na realidade, a sociedade acha, né, que por ter toda a informação nas mãos e muito fácil por causa da tecnologia, o professor é um profissional descartável. E na realidade ainda não é. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, é que ele acaba sendo um filtro, porque existe uma gama infinita de informações e aquelas que vão ser relevantes de fato para o aluno e transformadoras na vida dele, é o professor que vai fazer essa filtragem e fazer a entrega do conhecimento de uma maneira mais assertiva para o estudante. Né? E esse passa aí pelo processo transformador da educação, não é verdade? Então, o senhor acha que o professor ele perdeu o lugar dele no contexto atual? Ou ele... Como é que o senhor está vendo essa realidade do docente hoje? Jamais o professor perderá a sua importância e o seu lugar. Jamais. Porque nós precisamos de preceptores. O ser humano nasce absolutamente ignorante em relação a tudo, ignorante do aspecto do desconhecer tudo que existe. Então nós o tempo todo precisamos de preceptores, de alguém que nos ensine algo. Você vai tirar uma carteira de motorista, você precisa sentar ao lado de um instrutor. Você vai pilotar, você vai sentar ao lado, não é? Então, você vai ser um CEO de uma empresa, você está vindo lá de baixo com todos os seus preceptores, os seus chefes imediatos que vão lhe capacitando para você atingir essas dimensões. No caso da educação, porque há uma diferença entre informação e conhecimento. Informação nós temos aos montes. Algumas
falsas, outras verdadeiras, algumas embasadas, outras, algumas frutos da imaginação, da quimera, da ilusão, tá certo? Não tem uma base na realidade. Então, outra coisa é o conhecimento. O conhecimento passa por processo. Ele tem a parte do estudo, da investigação e tem a parte da prática, da experiência. Quer dizer, você vai para o campo da prática para colocar em ação a teoria que você teve e você confirma. Um médico, por exemplo, nós começamos por não ser. Eu, quando me formei em engenharia, peguei o meu diploma de engenheiro, eu não era um engenheiro. Eu tinha adquirido a credencial para começar a ser engenheiro. Eu começaria a ser engenheiro no momento que eu começasse a botar em prática e fosse experiente, não é? E assim é o médico, assim em todo mundo. Então, o conhecimento, ele pressupõe a prática, a experiência para formar a consciência, não é? A consciência. E a consciência do médico, a consciência do engenheiro, do professor. E o professor, ele tem essa capacidade, porque uma coisa é você ser autodidata. Pode ser. Mas outra coisa é você ter o guia. O guia. Quando você vai penetrar numa floresta, por exemplo, você pode ser um autodidata e querer achar que você vai observar as estrelas, observar as árvores e que você vai e volta. Mas se não tiver o guia, você está sujeito a se perder e não voltar. Na educação é preciso ter o guia. O guia que oriente para você não perder tempo, para você caminhar certo, na direção certa. A gente passa do pressuposto também que quando você tem um professor ali do lado, é muito mais do que só o conhecimento que ele te passa. É muito igual o senhor estava falando, é a relação com outro ser humano que ele te passa ali, além do conteúdo, é muito das experiências dele. E eu queria que o senhor contasse pra gente como que é a sua visão sobre isso como professor. Você acha que é importante um professor, além do conteúdo, explicar para o aluno como que funciona a vida mesmo? Sim. Há professores e professores. Há professores vocacionados para orientar amplamente esse jovem e se tornar, inclusive, amigo do aluno. Porque uma coisa é você dar uma aula e você, sobretudo na base, essa presença do professor é tão mais importante quanto mais cedo você está na escola, mais jovenzinho. Hoje é impossível você ter uma escola infantil sem o professor, é tudo. O professor numa escola infantil é o substituto da mãe, tá certo? Da mãe, põe no colo o menininho de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos. Professor da escola primária. Os meninos precisam de afeto, de colo, de atenção, choram. A professora tem que chegar. Por que está chorando? O que é que eu posso ajudar? Tá certo? É verdade que à medida que nós vamos avançando em conhecimento, essa parte da relação afetiva, da substituição da família, às vezes, pelo professor, ela vai sendo menos importante à medida que você vai se tornando aluno adulto. Mas a experiência de vida do professor, porque a vida é um longo caminho, um longo trajeto, não é? E que você que já viveu, o pai que já viveu, ele dá conselhos para o seu filho. E o filho que entende que o pai dá aquele conselho, porque ele já viveu aquilo, e que ele quer evitar que o filho passe por aqueles mesmos sofrimentos e erros que o pai cometeu, tá certo? O filho que escuta o pai com essa visão de que o pai sabe mais, é lógico que o diálogo, a conversa é fundamental, a exploração. Por quê? Por que deve ser assim, né? O pai não só deve dar o caminho, mas explicar por que está ensinando esse caminho. Mas o professor é um ser humano. Eu diria que essa parte da humanização, aí que eu apresento a logosofia como ciência auxiliar das demais ciências. Na parte, o que é comum às ciências de um modo geral? A arquitetura, a agronomia, a comunicação, é o cientista, é o ser humano, não é? Então, atrás da ciência, na base, na formação, está o ser humano. Está o ser humano. Então, quanto melhor ser humano, melhor cientista, melhor profissional, melhor dirigente, melhor. Então, ser um ser humano melhor, consciente, racional, sensível, não é isso? Disposto a colaborar, disposto a ajudar, é muito importante. Então, um profissional, um diretor que se preocupa com sua equipe. Eu tinha essa preocupação em algum momento na minha construtora,
Eu me peguei muitas vezes pensando, olha, com essas cobranças, com essas necessidades, às vezes eu me vejo tratando meus funcionários como se fossem peças de uma engrenagem apenas, como sendo elementos de produção. Não, são seres humanos que têm... hoje no campo da medicina, por exemplo, é algo muito importante, né? Porque a coisa vai tomando um tecnicismo, um automatismo, onde o médico diz, olha, amanhã eu tenho um joelho, amanhã eu tenho um cotovelo, eu tenho um ombro, não é um ser humano, não, ele tem um cotovelo, tem um joelho, tem um homem. Depende se chega o cara inteiro lá, que tem todos os órgãos. Tem mais do que isso, é um ser psicológico. Ele tem coração, ele tem sentimentos, ele tem angústias, ele tem ansiedades, tá certo? Ele tem um espírito. Então, olha que a diferença quando você tem um profissional que entende dessa constituição humana na sua plenitude para tratar com o ser humano integral. Então é diferente, não é? Porque você não é só um monte de músculos, átomos, moléculas, ossos, células, proteínas, carboidratos, etc. Você é um ser integral. Então esse conhecimento do ser integral é importante para o professor, para o pai, para um dirigente, não é? Um dirigente, um homem que lidera uma nação, por exemplo, se ele não for um estadista, se ele não for um homem de coração, um homem de sentimentos, tá certo? Ele pode ser um tirano, pode ser um ditador. O senhor me dá a oportunidade, então, de dizer para quem nos assiste, principalmente um empresário, a importância de abrir as portas do mercado de trabalho para o jovem, porque o jovem precisa desse acolhimento, o jovem precisa de uma tutoria, de uma supervisão na realização prática daquilo que ele aprende em teoria em sala de aula, seja como estagiário ou como aprendiz. Abrir as portas do mundo do trabalho para o jovem é uma ação social muito significativa e tem realmente um papel transformador. Nós temos diversos depoimentos, né, professor Cabral? E aí, curiosamente, o senhor passou por um hoje, né? Então, nós agradecemos ao senhor pelo esforço de estar aqui conosco hoje, porque de manhã, na parte da manhã, o senhor já passou por uma sabatina médica, né? E aí teve a grata satisfação de conhecer duas pessoas que testemunharam para o senhor isso aqui que a gente está falando, não é verdade? Foi muito, muito interessante. Acho que nada acontece por acaso. Na vida, nada acontece por acaso. Há tentáculos que movem as peças, etc., que nos aproximam, nos afastam, etc., não é? Mas hoje eu estou me submetendo a um check-up cardiológico, porque quando eu fiz 78 anos, eu me interessei em saber quantas vezes o meu coração tinha batido. Como calculista que sou, rapidamente fiz a conta. 78 anos, vezes 12 meses, vezes 30 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 batimentos, cheguei a 2 bilhões e 600 milhões de vezes que o meu coração bateu. E disse assim, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando eu te ver, dá até música isso. Aí eu falei, eu quero checar essa máquina, que eu quero viver mais um pouco. Eu estou gostando da vida. A vida é uma coisa maravilhosa, extraordinária, cada vez mais eu sou apaixonado pela vida, não é? Eu amo a vida em todas as suas dimensões, em tudo que significa de vida importante, vida da criação. Então, fui checar meu coração, procurei meu médico, doutor, aí ele me receitou, hoje eu fui fazer um exame, e conversando lá com as moças, eu gosto muito de conversar, de brincar e tal, e disse para elas, para me valorizar também, que eu ia fazer um podcast tão importante, tá certo? Lá com o CIEE, para fazer uma difusão do CIEE. Então, é o Centro de Integração Empresa-Escola. A primeira me perguntou, sim, porque eu fui do CIEE, a primeira enfermeira. Nesse momento chega a segunda, ocasionalmente lá, e sabendo o papo CIEE, também fui do CIEE. Então, falei, ó, no final, quero tirar uma foto nossa, nós três, e cada um vai gravar uma mensagem aqui, dizendo o que significou essa oportunidade do CIEE e da empresa que deu essa oportunidade, o que significa para a vida delas hoje. Porque a juventude de hoje é o mundo de amanhã, é a liderança de amanhã. Não é? Porque algo que eu aprendi com a logosofia é que a capacidade de estudo e trabalho é o que engrandece os povos.
a capacidade de estudo e de trabalho. O verdadeiro patrimônio de uma nação, é lógico que nós temos um Brasil extraordinário. Acho que Deus caprichou demais na tinta, na pintura, quando fez o Brasil, nos deu o 5º maior território do mundo, 8.500.000 quilômetros quadrados, 8.000 quilômetros de litoral. Segundo potencial hídrico do mundo, sem contar os aquíferos de água que tem no subsolo, riquezas minerais por toda parte, beleza por toda parte, 300 dias de sol por ano. Então nós somos um país admirado. Em algum termo, vou usar essa palavra, não gostaria, até invejado por outros, porque temos essas condições naturais fantásticas. Mas nós temos uma nação. Porque o mundo sem o povo, o Brasil, voltaria à sua parte primitiva. A natureza tomaria de novo a sua força, as florestas tomariam seus espaços, tudo, as civilizações seriam sepultadas. Então, há que enriquecer a nação, o povo brasileiro. Eu tenho uma expectativa, eu tenho um político americano, na época de I have a dream, I have a dream, I have a dream, I have a dream, eu tenho um sonho, que deverá surgir fruto dos anseios da sociedade, vindo da sociedade civil organizada, para que os políticos cumpram essa determinação, que é um projeto de nação com base no desenvolvimento humano, tendo a educação como eixo central do desenvolvimento humano. Uma revalorização da educação como muitos países do mundo fizeram. A Coreia do Sul fez, a Finlândia fez, vários países que atingiram um alto nível de desenvolvimento e nível de civilização em função da educação. Então, valorização do professor, que os jovens ao terminar o ensino médio, se inclinem ao professorado, queiram ser professores. Porque hoje, há 40 anos que eu vejo lá escrito, tinha uma época que a gente usava plástico nos carros. Eu vi, hei de vencer mesmo sendo professor. Olha, há 40 anos atrás. Se você for observar hoje, nas faculdades, estão com dificuldade de conseguir professor, sobretudo para a educação básica, porque há uma desvalorização do professor em termos das suas estímulos até materiais, e a própria sociedade se queixa da má educação, mas ainda está adormecida em relação a esse abraço na educação. Então o empresário consciente, cidadão, patriota, tá certo? Que quer ver a sua nação, por quê? Porque, queridos, nós temos filhos, nós temos netos, a nossa vida segue através da nossa linha hereditária. E eu vou um pouco mais além. Espero não chocar o que eu vou dizer. Ninguém me garante que eu não voltarei a viver de novo nessa terra. Ninguém me dá essa garantia de que eu não voltarei a viver novamente e que estou aqui pela primeira vez. Então, por via das dúvidas, eu tenho que contribuir, nem que seja por causa própria. Construir um mundo melhor, porque se isso for provável, se isso existir, eu vou encontrar um mundo melhor para me receber, no mínimo a mim. Então nós temos essa necessidade de construir. Aí há um ensinamento logosófico que diz alcançar que as gerações futuras, ou conquistar, sejam mais felizes que a nossa, é o maior prêmio a que se pode aspirar. Não há nenhum valor comparável a essa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Então nós temos que preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Um mundo de convivência, porque no fundo o que é que nós queremos, ser humano? As aspirações. Nós queremos viver em paz e nós queremos ser felizes. Duas coisinhas. Queremos viver em paz e queremos ser felizes. E por que não somos? É preciso descobrir por que não vivemos em paz e por que não somos felizes. Então essa é a grande conquista. Pois é, isso me dá também a oportunidade de perguntar mais uma coisa. O senhor falou a frase, I have a dream. Essa frase foi a abertura do discurso do Martin Luther King em 1963, né, a Marcha para a Liberdade em Washington. E aí, num contexto em que se lutava pela liberdade nos Estados Unidos, né? Sim.
Então, eu fico pensando muito nisso, porque hoje a gente fala muito em liberdade. Nós usufruímos de uma liberdade que talvez não tenha sido proporcionada às gerações anteriores. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Afinal de contas, será que nós temos a consciência, essa geração que está vindo aí, né? A geração alfa, a geração Z, será que essa juventude tem consciência da liberdade que usufrui e está fazendo jus a tudo que foi construído até aqui? Antes do professor responder, só tacar uma lenha na fogueira. Né? Lenha na fogueira. Você se sente livre? Essa é uma questão. A gente tem... Sabe por quê? Você tem o seu dia pressionado em frações de 8 horas. Você não vive sem celular, você não vive sem metas diárias, você não vive sem ter uma pressão do seu chefe ou da sua estrutura social, você não pode falar o que você pensa, você é condicionado a pensar o que as pessoas querem que você pense. A todo momento você é bombardeado por informações multicanais, multiformatos. Onde há liberdade? Esse bate-bola tá bom. Eu fui bom de bola, viu? Queria só antes dizer que o esporte para o jovem, até para fugir do celular, para fugir dessas coisas, o esporte é um meio de educar muito importante. Eu sou futebolista desde os 5 anos de idade. Uma pena que eu parei precocemente minha carreira de futebol, 63 anos, por uma ruptura de tendão de Aquiles, por desgaste, não por impacto. Mas o esporte é uma atividade agregadora, que colabora, que faz amizade e que também protege o corpo, protege o físico. A consciência do corpo é muito importante. Já que a pauta é liberdade, o esporte dá a liberdade para o corpo. Exatamente. Mas a gente trouxe à tona aí a questão da liberdade emocional. Então gostaria de tratar desse assunto, né, da liberdade. A liberdade. Liberdade é eu diria que a felicidade, o saber, a paz e a liberdade. A liberdade é um princípio e fundamento da vida. A liberdade é um princípio e... Tem um artigo de logosofia de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote com esse título. Liberdade, princípio e fundamento da vida. O homem nasceu para ser livre. Livre. Então, há um conceito também da liberdade física, da liberdade de movimento, da liberdade de expressão, e ao conceito da liberdade, a mais sagrada das liberdades, que é a liberdade de pensar. Liberdade de pensar. Porque já que somos uns seres pensantes, e o que é que nos tira a liberdade de pensar? Falta de conhecimento? Falta de conhecimento é uma delas. Outra, o temor. O medo nos tira a liberdade de pensar. Os preconceitos, os pensamentos dominantes, tá certo? Os pensamentos dominantes, os moldes mentais, os dogmas, tudo isso limita a nossa capacidade de pensar. A nossa liberdade interna. Mas a liberdade também, ela tem que ser conquistada, são graus de liberdade. Então a criança, por exemplo, no seu processo, eu digo, olha que maravilha, tem 3 fatos da vida que ocorrem na infância que eu acho mágicos. Primeiro é quando a criança sai da posição de engatinhar e começa a se pôr de pé. Olha que graus de liberdade ela conquista, de poder transitar dentro do espaço já, tá certo? E já de enxergar as coisas a 50 centímetros, que ela só enxergava a 10 centímetros de altura. Ela passa a enxergar as coisas a 50 centímetros, 60 de altura. Um outro momento é quando ela começa a falar. Olha que liberdade é que a criança passa a ter de expressar o seu pensamento e o seu sentimento. Eu gosto de você, papai ou de mamãe, ou eu não gosto de você, tá certo? Eu quero, eu não quero, estou sentindo isso, aquilo. E depois quando lê. Para mim essa é o supra-sumo, a leitura. Quando se alfabetiza e aprende a ler, porque ingressa no mundo do saber, do conhecimento. Não é? E os filhos querem desde cedo serem livres. Então, só que a função dos pais é ir
graduando essa liberdade, me recordo muito de uma imagem que eu aprendi na logosofia sobre liberdade, que os pássaros que começam a voar, as aves mães, têm um cuidado muito grande. Primeiro que esse pássaro, ele voe de ramo em ramo, depois de galho em galho, depois de árvore em árvore, e depois de floresta em floresta, e depois que eles possam alçar voos, mas isso e ganha o mundo. Então, essa docência daquele que ensina a conquistar os graus de liberdade de acordo com o amadurecimento, com a maturidade do educando, isso é muito importante, porque de repente você vai alçar voos que você não está preparado, e aí vai quebrar o bico, vai quebrar a asa, tá certo? É verdade. Então esse processo da conquista da liberdade na educação básica, infantil, como pai, como educador, é muito importante saber até que ponto, né, você começa dando liberdade. A liberdade pode ser no trato de um recurso financeiro, o filho recebe uma mesadinha de R$100, de repente o pai vê como ele se conduziu dentro disso, tá certo? O que é que ele fez com isso e começa a ir conquistando esse grau de liberdade. Mas essa liberdade interna é conhecer muito sobre os pensamentos. A logosofia traz um conhecimento extraordinário da realidade do mundo mental, o mundo dos pensamentos e das ideias. Pensamentos são entidades que nascem na mente, se desenvolvem, crescem, adquirem vida própria e passam de mente para mente. Por exemplo, nós estamos no trânsito. O trânsito está congestionado, o sinal está na frente. Daqui a pouco o segundo está aborrecido com o primeiro da frente. O que é que ele faz? Buzina. O que é que acontece? O de trás buzina, o outro buzina, e aí começa o buzinaço. É a transmissão do pensamento. Você está na fila do caixa, hoje não tem mais fila de caixa de banco. De repente está lá na fila do atendimento, de repente você queixa o segundo queixa da moleza do atendente. Aí daqui a pouco, a fila estava em paz, daqui a pouco começa a queixar, muda o ambiente mental, muda o estado interno de todos, tá certo? E de repente você muda o estado. Então os pensamentos, conhecimento dos pensamentos, porque nós somos regidos por pensamentos. Então entender esses pensamentos que estão na nossa mente faz parte do autoconhecimento, que são dominantes às vezes, são pensamentos positivos às vezes, pensamentos negativos, pensamento de outros, pensamentos dominantes, não é? Os vícios, por exemplo, tiram a nossa liberdade. E um ponto interessante também, só me fez pensar nessa parte né, só me provocou a pensar. Sim. Né, que o jovem, muitas vezes, ele coloca uma barreira na hora que ele busca uma oportunidade, porque ele fica com aquele medo, aquele temor de ser ou não aprovado em um processo seletivo. E muitas vezes a gente precisa fazer com ele, o nosso papel lá no CIE é fazer essa desconstrução. Isso. Mostrar para ele que ele tem potencial, que ele tem valor, que ele precisa encontrar o talento dele, ele só vai fazer isso a partir da prática, mas ele precisa entender a dinâmica de um processo seletivo, né, e passar por esse desafio. E isso passa por trabalhar aquela construção mental que ele tem, né? Porque se ele pensa que vai dar errado um processo seletivo, de fato vai acontecer. Ele pode ser eliminado em um processo seletivo porque ele não se preparou e ele já pré-concebeu que ele vai perder aquela oportunidade. Então, o apoio do nosso trabalho passa também pela construção emocional, o preparo emocional desse jovem. E depois preparar que a vida não é só de êxitos e vitórias. Há fracassos, há perdas. Eu tive uma experiência de fracasso no meu primeiro ano de ginásio. Para mim foi uma das experiências mais ricas e sou grato a esse fracasso. E vou dizer por quê. Estava no Colégio Militar de Belo Horizonte com 11 anos, louco por futebol, interno, que eu morava em Lagoa Santa. Lagoa Santa, naquele tempo, para nós, era mais longe que o Japão, em 1958, por aí. Lagoa Santa era mais longe que o Japão, devido às dificuldades. Eu estudava interno, e amante do futebol, na hora do estudo, eu ficava escondidinho, planejando tabelas de torneio de futebol para a turma, e fui esquecendo de estudar, esquecendo. Resultado, fim do ano, reprovado.
Como eu vou dizer aos meus pais que eu fui reprovado? Eu era o filho mais velho, troféu dos pais, era o Carlinhos, o Bambambam, o Carlinhos Bambambam, aluno do colégio militar, muito inteligente, muito tal, e eu fracasso, eu tomo uma bomba, meus colegas vão para o ano seguinte, eu sinto um complexo de inferioridade, tá certo? Eu me sinto menor, me sinto envergonhado. Aí surgiu dentro de mim uma reação positiva. Jurei para mim mesmo que a partir daquele dia, eu não, todas as atividades nas quais eu me envolvesse, que eu tomasse decisão, eu ia lutar bravamente para não fracassar. Tirei de um fracasso o que me faltou para vencer. Então o fracasso, a derrota, ele tem um valor muito grande quando você analisa o fato e tira disso a experiência, o que faltou. O que eu agora devo? Isso é no esporte mesmo, os atletas vão fazer isso, todos vão fazer, a empresa mesmo, uma empresa que perdeu uma concorrência, que teve um fracasso no produto, ela tem que aproveitar a experiência e a análise da experiência. Então, na vida, a vida é composta, aí eu tenho um ensinamento que eu aprendi com a logosofia, que a alegria do triunfo jamais poderia ser experimentada se não existisse a luta, que é o que determina a oportunidade de viver, né? Então, aquele jogo fácil demais, que a torcida está ali, o time faz 4 gols, 6 gols, 7, no 8º nem comemora mais, nem levanta. Aquele 1-0, aquele 1-0 suado, não é? Aos 50 minutos do segundo tempo, tem um valor extraordinário. Porque muitas das vezes o valor está na escassez e não na abundância. Por que o ouro vale tanto? Porque é escasso. E o Brasil, pasmem, o Brasil é o país da abundância. Na história do nosso país, nós não temos grandes vicissitudes, nós não temos grandes sofrimentos, nós não temos terremoto, nós não temos tsunami, nós não temos nevascas, nós não temos sofrimentos históricos de guerras, de gente que precisou se deslocar. E em se plantando tudo dá, como diz Pedro Vaz de Caminha, lá como escrivão da Frota de Cabral, não é? É o país da abundância. Então, às vezes, nós relaxamos, porque queremos tudo fácil demais. O que temos às vezes, nós desconsideramos, porque pareceu que é fácil. Então, alguns aspectos, eu estou aqui filosofando, e que a luta é lei da vida. A luta é lei da vida. Temos que aprender que a luta é lei da vida. Então, nós temos que lutar. Me lembro de uma poesia que eu aprendi com 10 anos de idade. Não chore, não sei se é de Gonçalves Dias, de Olavo Bilac, mas está aqui. Não chores, meu filho, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Já achou quem é? Gonçalves Dias. Não chores, meu filho. Canção do Tamoio. Canção do Tamoio. Outra poesia que eu trago para mim. Criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país nenhum como este. Olha que céu, olha que mar, que rios, que florestas. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinho. Valorização da pátria. Olavo Bilac, a pátria. Vê se é isso, meu prezado. Olavo Bilac, a pátria. Nossa, Alexa valorizar, fazendo as pesquisas. Valorizar. Pois é. Gente, valorizar esse nosso país, esse nosso Brasil maravilhoso. Eu digo para os jovens, na vida e a profissão, jovens, nós temos aqui pelo menos 8 gerações de oportunidade de trabalho para as gerações futuras. Quantas nações do mundo já estão prontas? A Europa está pronta. A Europa vive do passado, vive dos museus, vive das histórias, já atingiu níveis altos civilizatórios de desenvolvimento. Nós temos um Brasil todo para ser construído ainda. Já temos avanços, mas nós temos oportunidade. Do que depende? Capacitação, saber
esforço e determinação firme. As gerações estão aí, as oportunidades estão aí. É o país das oportunidades. Não é? Professor, Olha. encaminhando um pouco para o final, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque você falou muito de logosofia e dos valores que você aprendeu nesse caminho. Eu queria que você contasse um pouco do valor da sua família para você também. Valores da minha família. Então, vamos lá. Meu pai, a minha geração, já estou com quase 80 anos, como as gerações da minha idade, eram de um país, de um Brasil ainda bem primário, de um Brasil absolutamente extrativista, onde as riquezas eram poucas, não havia concentração de riqueza, então todo mundo de vida simples. Então a minha geração veio de lares simples, de vales ainda com pouca, mas com uma formação de família forte. Eu acho que a minha geração ela tem uma base, as famílias se uniam muito, estavam muito próximas, não é? Muito próximas, muito solidárias, muito o respeito aos pais era muito grande, aos avós, às pessoas de mais idade, então havia um culto muito grande à experiência de vida e tal. Meu pai, eu digo, é um sargento, radiotelegrafista da Força Aérea Brasileira, minha mãe costureira, minha mãe tinha talentos extraordinários para aprender as coisas, trabalhos manuais, era uma verdadeira artista, gostava de aprender e de ensinar, e sempre procuravam buscar um recurso adicional para manter a família. Então, a questão da iniciativa, para mim, foi algo que eu aprendi muito com meus pais. Pessoas de iniciativa, criatividade, sempre buscando uma solução, tá certo? Para, no caso da renda, família grande, minha mãe teve 9 filhos, então meu pai tinha um problema, que o mês tinha dias demais para o tamanho do salário, não sei se já ouviu falar, que tem pessoas que têm dias demais para o tamanho do salário, então ele procurava preencher esses dias não atendidos com um trabalho adicional, com um frete de caminhonete, etc. Então meu pai sempre nos estimulou muito para o estudo. Primeira coisa que meu pai chegava em casa e dizia, meu filho estudou, me dava uma boa tarde na volta, meu filho estudou. Então, essa visão clara do estudo. E sempre foi muito próximo. Meu pai era muito afetuoso. Meu pai não... Toda noite, a família é grande, nós morávamos em beliche. 2 em cima e 2 embaixo, 2 conjuntos de beliche. Quase que eu botava o endereço, beliche 1, um B, um C. Então, antes de nós dormir, meu pai sentava na cama com a gente. Vinha dar uma boa noite, vinha conversar um pouquinho como foi o dia, daquele conselho final da noite. Então a parte afetiva do meu pai era maior do que minha mãe, porque minha mãe não teve os pais. Interessante. Minha mãe, o pai dela morreu com 25 anos, ela tinha 2 anos. A mãe sumiu no mundo. Minha mãe foi criada por tias, muito bem cuidadas do ponto de vista físico, mas muito austeras da época. Então essa parte sensível, afetiva, minha mãe só começou a desenvolver a parte afetiva no convívio com meu pai depois de muitos anos. Agora, a solidariedade entre eles, muito grande. Eram colaboradores muito grandes e meu pai muito ligado com a família, desde a origem que eu observava, meu pai cuidando das irmãs, do pai dele, eu aprendi muito isso, a ter esse conceito de a família se estende, não só o seu núcleo central, mas ela se expande. Então, o cultivo da responsabilidade, o cultivo da cooperação, o cultivo do afeto, do carinho, isso foram valores que e o estímulo ao estudo. E ao comportamento, a conduta, o bom comportamento e a conduta. Eu acho que o comportamento é fundamental. Que aula de vida, de experiência o senhor trouxe para nós nesse podcast. Nós agradecemos assim imensamente. Foi um presente, né, a sua participação aqui nessa edição do nosso podcast. E para que o senhor não esqueça desse momento, nós trouxemos um presente para o senhor que nós gostaríamos de entregar, para que o senhor possa sempre se recordar da nossa instituição. A Alexa fazendo bagunça lá atrás. Ó. Pois é, nossa produção aqui tá deixando as coisas cair de emoção, mas é realmente emocionante, né? Foi uma conversa muito emocionante.
Passamos as suas mãos aí. Olha aqui um o exemplar. nosso querido CIE, a Isso. ponte para o futuro. Olha, a ponte para o futuro. O exemplar desse livro que conta a trajetória da nossa instituição ao longo de 45 anos em território mineiro. Uma canequinha para o senhor tomar um café da manhã, lembrando da nossa instituição, que leva a responsabilidade de inserção do jovem no mercado de trabalho, como estagiários e aprendizes, e pedimos aí à comunidade, à sociedade mineira, que apoie o trabalho do CE de uma maneira ampla, né? Isso é importantíssimo para o nosso trabalho. Gratidão, né, Ana, de recebê-lo aqui. Acho que é isso, a gente queria agradecer muito a presença do senhor, acho que foi a conversa mais sobre a vida, né, do que qualquer coisa, e é muito importante a gente reconhecer também o valor, né, da vida. Muitas vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia, com a correria, com o trabalho, às vezes estudo. Então foi um bate-papo que trouxe uma outra visão da vida. Exatamente. Tanto pra gente, quanto que eu espero também pra quem tá assistindo em casa. Eu trouxe aqui uma revista, um livro, aqui são ensaios, Governo da Própria Vida. São jovens, estão aí universitários, 20 anos, 22, 23, 24, 25 anos, que estão aí desenvolvendo sua vida e que escreveram alguns artigos, o governo, ensaios, 2, 3 páginas, sobre aspectos muito interessantes, aqui o governo da própria vida. Acho que vale a pena conhecer a logosofia. Eu apresentaria a logosofia como uma nova forma de sentir e conceber a vida. Ver a vida com outros olhos. Ver a vida como o maior dos presentes, o maior dom que nós podemos ter, um presente de Deus, a vida. Quem sabe aí um podcast com esse tema da logosofia? Vamos pensar. A vida é a maior das oportunidades. Todas as demais existem porque estamos vivos. Então há que cuidar dessa vida como um bem sagrado, não malgastar a vida, não maldizer a vida. E a confiança, a conquista da confiança em si mesmo é muito importante. A confiança em si mesmo, que vem do autoconhecimento. E a logosofia como ciência do afeto também. O afeto como princípio, sobra egoísmo no mundo, sobra egoísmo e falta afeto. Falta coração no mundo. Há muita mente, há muita racionalidade, mas falta a sensibilidade humana, está em descompasso com a racionalidade humana. Então, a união de razão e sensibilidade, pensamentos e sentimentos, é muito importante para o equilíbrio psicológico e para as relações humanas. Então, entender esses mecanismos da inteligência e da sensibilidade, e esse equilíbrio é muito importante. Equilibrar o material com o espiritual. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma reunião espiritual. Nós estamos aqui trabalhando com a nossa inteligência, com a nossa consciência, com a nossa sensibilidade. Nós estamos atuando aqui numa dimensão espiritual. Tá certo? É verdade. Não é? Nós tivemos o prazer e a satisfação de receber hoje no nosso podcast Fala Aí, um podcast do CIE Minas Gerais, o professor Antônio Cabral, engenheiro, sanitarista, presidente do Conselho Empresarial de Educação da Seminas, membro do Conselho Fiscal do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais e, acima de tudo, um ser humano excepcional que nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco melhor no episódio de hoje. Nosso agradecimento mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, viu, professor? A Ana Luísa, que participou aqui conosco, e a você que nos assiste, e continue acompanhando pelas redes sociais todos os nossos episódios. Agradecemos também o apoio incondicional da Interrede para a realização desse projeto e também da Área Gourmet. Um forte abraço para todos e até o próximo episódio. E não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar com todos da sua volta. Comenta aqui também o que você achou desse episódio, quem você acha que pode ser um bom convidado para o nosso podcast. A gente se vê. Até a próxima, pessoal. Professor, antes de fechar, eu tenho 5 perguntas para te fazer. Eu conheci o professor, eu conheci o logosofista, mas eu não conheci o Carlinhos. Então eu vou te fazer 5 perguntas, se você me responder de bate-pronto. Bate-pronto. Feijão tropeiro ou muqueca sergipana?
Ambos. Porque o coração está em Sergipe e está em Minas. Segunda pergunta. Já que futebolista nato Atlético ou Cruzeiro? Olha, eu sou um amante do futebol, mas tive a honra de ver o Cruzeiro de Tostão, de Dirceu Lopes, de Piazza, de Raul naqueles idos, que era uma escola de futebol, e aí a paixão pelo Cruzeiro, mas eu admiro o bom futebol, o futebol bonito, bem jogado. Livro de cabeceira? Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, é um livro que eu adoro de ver, porque tem muito de sensibilidade. Algo do Pequeno Príncipe que me chama a atenção. Quando você vier me visitar, diga a hora, porque uma hora antes eu começarei a ser feliz. Por fim, mais ou menos importante, Last but not least, por gentileza, entre Beatles e Stones, o que o senhor prefere ouvir? olha, eu sou mais Beatles. Eu sou mais Beatles. Interessante, nunca me vinculei. Os Stones estão aí até hoje, dois grandes, né, das grandes bandas da época, mas eu me vinculei mais aos Beatles. E posteriormente, depois, fora já da época, aos Bee Gees, que também... Terceira via, vamos de Bee Gees. Perfeito, obrigado, professor.